A epígrafe desse texto vai dizer o Salmo da Cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas o exílio das palavras do meu clamor? Deus meu, eu clamo de dia e tu me ouves, clamo de noite e tenho sossego. Porém tu és santo, ao que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamarão e escaparam, em ti confiarão e não foram confundidos. Mas eu sou como um verme. Repito, mas eu sou como um verme e não um homem. O opróbrio dos homens e o desprezo do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Entende ou estende os lábios e manejam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, que livre-o pois dele pelo teu prazer. Verso 18: reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Se assente. Queridos, não quero ser longo nessa mensagem, mas quero ser eficaz naquilo que o Senhor me mandou trazer à igreja. O livro de Salmos é um livro conhecido como inário de oração do povo de Israel, do povo judeu, do povo hebreu. Salmos conhecido como Terrerim, dividido em 5 partes, tendo ele 150 números, dividido em 5 fases. O livro de Salmos, ele tem 150 números, 2.461 versículos ou versos, sendo que o livro de Salmos tem um número maior de todos, 119, com 176 versos, e o menor deles é o 117, com 2 versos só. O livro de Salmos é escrito por alguns autores, como Davi, Asaf, os filhos de Corá, Salomão, Moisés, Etã e outros. O livro de Salmos ele é conhecido como aquele que nos traz a bênção. No livro de Salmo tem salmo de batalha, de guerra, salmo de bênção, salmo de cura, indo para a guerra, voltando para a guerra, ganhando batalhas, perdendo batalhas. O livro de Salmos ele é repleto, é um banquete em meio ao deserto para quem precisa de uma resposta. Porque nós não vamos ter resposta somente em oásis, somente quando tudo está bem. Resposta vem também quando está no deserto e quando você está no vale. Porque deserto e vale não mata, fortalece. Tem gente que fala, estou no vale e vou morrer no vale. Ezequiel foi levado, mas não morreu. O exército foi, mas ele ainda ficou. Porque o negócio não era com quem estava caído, era com quem estava de pé. Vale não mata, fortalece. Deserto não mata, fortalece. Jesus foi levado para o deserto. E no meio do deserto a tentação veio, mas ele expulsou e disse: somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele servirás. E no meio do deserto, Jesus ele foi recebido pelos anjos e um banquete foi posto no meio do deserto. Quem aqui não conhece alguém que tem o livro de Salmos aberto na estante da casa, no Salmo de número 23 ou 91, dizendo que é para espantar uma olhada, para espantar as coisas ruins? Só que o que espanta as coisas ruins e o mal olhado é posicionamento diante de Deus.
Esse dia eu estava pregando num café de pastores e o tema era Abacuque 3:2, avivamento. A palavra avivamento no grego é ahavã, que quer dizer amor ao próximo. Então avivamento não é movimento. Avivamento é amor ao... Estão modificando avivamento por movimento. Estão mudando as histórias, estão colocando parâmetros que não tem na Bíblia. Tem gente que está se iludindo com o movimento, tem gente que está se iludindo com barulho, se esquecendo que o barulho não expulsa, movimento não expulsa, movimento não salva. Oh, aleluia! O movimento faz parte do Pentecoste, mas o Pentecoste não faz muitas partes entre umas igrejas que se dizem, somos pentecostais, somos avivalistas. Pula, 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 quando chega lá fora, pula de novo. Tu dá glória porque não é você. Tu dá risada porque não é você. Nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Moisés, ele vê sarça pegando fogo. Só que sarça no deserto é normal pegar pelo calor e combustão. Só que ele vê uma que pega fogo, mas não se consome. Porque é importante, não é que nós tenhamos fogo, e sim resistência no momento da luta. Porque sarça no deserto pega fogo, se consome e cai. Repito, sarça no deserto pega fogo, se consome, cai. E o que muito acontece hoje é a gente pegando fogo aqui dentro e caindo lá fora. Ó. Nós temos que tomar cuidado com muito fogo estranho que está aparecendo hoje. Foi emitido um alerta, sexta-feira, se não me falha a memória, um alerta conhecido como missantropia. Um alerta estrondoso nos celulares de todos do país, e até em outros países aconteceu. Esse alerta, conhecido como misantropia, é conhecido como desprezo generalizado pela humanidade. E quem tem mais ódio da humanidade é Satanás. Disseram que foi um hacker que entrou lá e mandou a mensagem para todo mundo. Só se for usado pelo inimigo. Porque o humano não despreza outro humano se não for usado pelo inimigo. Isso aqui foi um alerta para a igreja do Senhor. Desperta, porque estou às portas. O inimigo, ele tem raiva, ódio de mim, de você. Porque hoje, domingo, você poderia estar na tua casa. Você poderia estar num churrasco. Você poderia estar comendo uma pizza, mas você está aqui. Santa Ceia. Ó. Adorando, engrandecendo ao Senhor. O inimigo, ele está furioso com a igreja e ele quer deixar um alerta. Eu estou para derrubar quem está em cima e também quem está embaixo. Porque se eu conheço uma coisa de avivamento, avivamento começa de cima. De cima. Não é de baixo para, é de cima para. Então primeiro começa comigo. Ó, para depois começar em, ó. Sabe quando eu vejo avivamento na igreja? É quando eu vejo lágrimas e pessoas se abraçando. Ah, mas eu não gosto do irmão porque ele grita muito alto. Você não sabe a dor que ele passa dentro de casa. Ah, mas eu não gosto da irmã porque ela chora muito alto. Você não sabe a prova que ela passa no emprego.
Por isso que ela está aqui nessa noite de hoje. Por isso que ele está aqui nessa noite de hoje. Porque a dor falou mais alto e o chamado falou mais alto. Porque se não fosse o chamado, você não estaria aqui nessa noite. Hã? Hã? Escute. Capítulo 22 que nós lemos, o verso 1 vai nos relatar algo extraordinário, onde vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse número, vamos por capítulo, foi escrito aproximadamente há 1000 anos antes de Cristo. Davi, ao escrever esse texto, ele vai deixar bem claro que o Messias há de vir e que ele sofreria por mim e por você. Desprezo, abandono, angústia, tristeza, traição, por mim e por você. E ele vai deixar bem claro, bem nítido, no primeiro verso: Deus meu, por que me desamparaste? Como está escrito de Mateus e Marcos. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É o salmista dizendo: eu sei que o Messias há de vir, e o sofrimento dele começa assim: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Porque te alongas aos exílios das palavras do meu clamor. E o salmista, ele vai trazendo uma mensagem para quem está ouvindo, e quando ele vai entrando no texto, ele vai dizendo: Deus meu, eu clamo a ti, e tu não me ouves. Porque o pior momento de um cristão não é a luta, não é a prova, também não, deserto, também não, vale, não, é o silêncio. É você orar e Deus não falar contigo. É você clamar e falar: Senhor, eu clamo, Deus fala com Deus e o mundo, Deus fala com toda a igreja, e comigo. Uma vez eu fui pregar muito longe, quase interior de São Paulo, foi minha esposa, um profeta entregou profecia para todo mundo, até para minha esposa. E eu falei: Jesus, e eu? Será que Deus não me ama? Será que eu estou em pecado e não estou sabendo? Mas Deus está em silêncio, mas está trabalhando. É Ele dizendo: eu estou em silêncio, mas estou trabalhando. Eu vou repetir para você dar glória a Deus gostoso. Eu estou em silêncio, mas estou trabalhando. Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro, próximo a Anatote. O oleiro está sobre as rodas, fazendo um vaso, mas está em silêncio, mas está trabalhando. Ele está formando um vaso, mas está trabalhando em silêncio, mas está trabalhando. O vaso se quebra, ele não fala nada, mas está trabalhando. Ele não despreza pelo que aconteceu com o vaso, se quebrou. O importante é que se quebrou na mão do oleiro, ele está trabalhando. O silêncio machuca, dói. Abacuque, primeiro capítulo, ele indaga a Deus. E ele pede resposta para Deus pelos acontecidos com o povo de Deus. Só que Deus fica em silêncio. E o silêncio de Deus dói, machuca. O silêncio de Deus, ele maltrata às vezes. Só que ele só teve resposta no capítulo 2 em diante, porque ele se posiciona. Porque quem sou eu para indagar a forma do trabalhar de Deus, meu pastor? Se Deus quiser ficar em silêncio, Ele fala. Se Ele quiser falar, Ele fala. Se Ele quiser movimentar a igreja, Ele movimenta. Se Ele quiser colocar aqui uma dinamite no meio do povo, Ele coloca. Mas quando Deus quer falar no silêncio, Ele fala.
Aí no capítulo 2 ele vai começar a escrever uma tábua. E nessa tábua, Deus manda ele escrever. Escreve aí: o justo. O justo. Ó, viverás pela fé. Oh, amaia, suri, calabúria, teramás. Urimiano, eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aí Deus fala com ele no capítulo 3, ele vai escrever: aviva, ó Senhor, a tua obra. De quem é a obra? De quem é a obra? Obra que Deus começa, ele não para, não termina, não. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, à noite, passa-se o tempo e os anos. Templos foram levantados, destruídos, reconstruídos. Herodes reconstrói. Só que Jesus, ele diz: eu não habito em templo feito por mão dele. Aí vem um homem de Deus dizendo: vós sois templo do Espírito Santo do Senhor. Jesus, ele dá as suas últimas palavras aos seus discípulos e fala: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de todo o poder. É uma pregação que eu vi aqui há alguns dias atrás. No caminho de Emaús, o servo diz: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Pastor Natalício, o texto de Abacuque vai dizer, eu vou já entrar aqui no texto. O texto de Abacuque vai dizer que capítulo 1 ele dá, capítulo 2 Deus fala, capítulo 3 ele ora. Capítulo 3 ele ora. Porque não tem como ter avivamento se não tiver. Então o movimento não vem através do movimento. Avivamento vem através da oração. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, verso 14 em diante, vai dizer que os discípulos estavam reunidos em um só espírito de verdade, orando incessantemente ou intensamente, todos em uma só. Ele estava fazendo o quê? Aí vem capítulo 12 dizendo que todos estavam reunidos. E de repente, ouviu-se um som. Porque não é sentir, é ouvir. Sentir é uma coisa, ouvir é outra. De um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Foram ouvidas por eles línguas, repartidas como de fogo. Cada um começou a falar uma língua diferente. O Espírito Santo pousou na casa e encheu todo. Quando o Espírito Santo pousa, o avivamento vem. E qual é a base do avivamento, pastor? Capítulo 1, 120. Capítulo 2, 2.000 almas. Capítulo 3, capítulo 4, 5.000 almas para Jesus. Capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, 10.000 almas para Jesus. Aonde tem avivamento, tem alma vindo no altar. A igreja está crescendo, pastor. Só que a igreja, enquanto cresce, tem problema. Porque tudo que cresce traz problema. Empresa, problema. Escola, problema. Igreja, problema. Mas Deus está dizendo: deixa o problema vir.
eu estou na direção do teu Pai. Ó. O salmista deixa bem claro dizendo: Deus meu, eu clamo e tu não me ouves, e de noite não tenho sossego algum. Jesus, ele passou com seus discípulos ensinando mais de 3 anos, só que ele sentou os discípulos e ensinou a eles. Tem gente que não senta e quer ensinar. Aí ele vai dizer: em ti confio dos nossos pais. Verso de número 5: a ti clamarão e escaparão, em ti confiarão e não foram confundidos. Mas sou como verme. Verso 22, 6: mas sou como verme. Em Israel existe uma história que existe um verme conhecido como carmesim ou escarlate. Esse verme, ele se apega a madeiro ou a árvore e se prende a ponto de não conseguirem arrancar. Naquela época eles pegavam esse verme ou esse largata, para pegar de dentro dele algo conhecido como escarlate ou tinta vermelha, que é onde foi usado na reconstrução do templo e nas vestimentas dos sacerdotes. Era um vermelho intenso, forte. E essa largata, quando ela se prende sobre a madeira, sobre a árvore, ela fica presa. E na sua gestação, seu tempo de gestação, para proteger os teus filhotes, ela lança esse líquido vermelho e protege os teus filhotes. Automaticamente, lançar o seu líquido ou a sua tinta vermelha, ela morre e solta uma membrana branca, alva como a neve. Primeiro ela solta o líquido vermelho, protege os teus filhotes. Segundo, vem uma membrana branca, alva, como Jesus também se entregou por mim e por você. Se protegendo, mesmo com o versículo de número que vai dizer aqui: reparte sobre mim, ou reparte entre si as minhas vestes. O que fizeram com Jesus quando ele estava na cruz? Lance sorte. Talvez assim você leve alguma coisa para casa. E o livro de Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele foi moído, chegou ao Getsemane, lugar de prensa, porque se fosse eu e você não aguentaríamos nem subir, quanto mais ficar aonde tem prensa, quanto mais aonde ficar aonde tem peso, responsabilidade. É Jesus dizendo: a tua carga, o teu pecado, o teu erro, a tua falha, eu levo para mim. Eu te protejo, eu te guardo, porque tu és meu filho e minha filha. Te cubro com meu sangue carmesim. Aí Isaías vai dizer: mesmo que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, serão alvo como a neve. Jesus está lá, pendurado no madeiro, estendeu seu sangue sobre a cruz, e diante da cruz protegeu a humanidade. E diante de tudo isso que aconteceu, ele protege os teus filhos. Só que de repente, quem está dos lados, indaga: se tu és o Cristo, salva-te. Coloca uma placa sobre cima dele e diz: eis aí o rei dos judeus. Quem está embaixo indaga e fala: tire a placa e mude o que está escrito. Só que quem escreveu falou bem assim: o que eu escrevi
Eu escrevi. O que Deus escreveu da sua vida, borracha de Satanás não apaga. O que Deus escreveu da tua família, da tua história, a borracha do inimigo não apaga. O que escrevi, escrevi. Um ladrão lá indaga, o outro ladrão se comove e fala: nós estamos aqui porque merecemos. Segundo a tradição, vai dizer que eles são conhecidos como os lestai. E Barrabás era o cabeça. Lestais era um povo que se levantou no tempo do Império Romano para combater o Império Romano, mas o Império Romano foi para cima e começou a prender um por um, segundo um cabeça que era Barrabás. Aí o texto vai dizer que soltaram Barrabás, Jesus foi crucificado, e lá em cima na cruz, um indaga, o outro diz: nós somos culpados porque nós estamos aqui, mas ele, culpa nenhuma tem. Senhor, lembra-te de mim quando entrares na mansão celestial. Talvez se eu tivesse lá, eu lembraria de Isaías capítulo 6. E eis que olhei e vi os céus aberto e o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Só que não teve isso. O que teve foi silêncio. Jesus pede para passar o cálice, nada. Jesus indaga: Eloi, Eloi, nada. Mas a última palavra ele dá: tel, tel, lestai. Já está consumado. E quando ele diz esta palavra, parece que o céu se comove, fica em silêncio. Primeiro dia, o inferno faz a festa. Segundo dia, eles ficam com a pulga atrás da orelha. Mas no terceiro dia, vai ter festa para mim e para você. Escute, tem algo especial aqui, que muito crente olha, mas não percebe. Os ladrões, para que eles viessem morrer mais rápido, tinham que quebrar as pernas, para que a medula óssea viesse expor o sangue para fora, porque com perna quebrada, osso exposto, o corpo começa a soltar o sangue mais rápido, e a pessoa começa a sentir vertigem, ânsia de vômito, e começa a falecer mais rápido. Quebraram as pernas dos dois ladrões. Mas quando chegaram na vez de Jesus, alguém gritou e disse: não precisa. Já morreu. Deu o último suspiro. Porque se quebra as pernas, quando alguém chega no hospital com perna quebrada, a primeira coisa que vai sentir é ânsia de vômito e tontura. E a primeira coisa que o médico que vê aquilo vai fazer, ele vai falar: prepara a bolsa de sangue, porque perdeu o sangue e precisa de transfusão. Só que de Jesus não precisou. As pernas não foram quebradas, medula óssea está normal, então quer dizer que está tendo reprodução de... Alguém pega a lança, perfura a sua lateral, essa lateral que é perfurada, perfura uma membrana conhecida como membrana pericardial. Essa membrana contém água e sangue, e toda mamãe grávida que tiver alguma mãe grávida aqui, ou que tem uma criança, sabe muito bem que na membrana, na bolsa onde está a criança, não pode faltar nem água e nem... Porque se a água e o sangue sair, vazar, estourar a bolsa, e a criança ficar por muito tempo, ela morre. Quando perfuraram Jesus, a primeira coisa que sai de dentro de Jesus é o quê? Água aí. Então quer dizer que a água e o sangue que está dentro da bolsa, para a criança, significa vida. E para Jesus, quem está lá embaixo disse: matamos o rei dos judeus. Só que Jesus está lá em cima dizendo: mataram não. Está renascendo o novo rei dos reis e senhor dos senhores. Tiraram o corpo de Jesus depois da morte e colocaram num sepulcro emprestado. Não era dele, era emprestado. Ao terceiro dia ele ressuscita,
Deixa um lenço dobrado, como se diz, eu estou dobrando, porque eu vou ali, mas eu volto. E quando chegam algumas mulheres para ver o corpo, o túmulo, o anjo diz: ele não está mais aqui. Ele vive. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele vive. Ele ressuscitou. Jesus aparece aos seus discípulos. Tomé olha e fala: és tu mesmo? Veja os furos, veja a minha lateral. Jesus passa com os discípulos durante alguns dias. Jesus ensina o que eles têm que fazer. Mas ele diz: eu vou para com o Pai, mas eu não vos deixarei só. Pedirei ao Pai que vos deixe o Espírito Santo Consolador, que lá em Romanos capítulo 8 diz: ele intercede por vós com gemidos palavra inexprimível é quando você não tem mais força, mas ele está intercedendo para você. Quando você está na luta, não tem força para levantar 3 horas da manhã, ele intercede por você. Quando a luta vem querer te abater, querer te derrubar, ele está intercedendo por você. Quando alguém te afronta e você fala: eu tenho que fechar minha boca, ele intercede por você. Quando você tenta levantar e falar: Senhor, mais um dia de trabalho, mais um dia de hospital, mais um dia de luta, ele intercede por você. Talvez você está aqui com as suas últimas forças e dizendo: Senhor, eu não aguento mais, mas ele está intercedendo por você. E o Espírito Santo, ele é belo, maravilhoso. Eu sei disso porque aprendi algo com a minha esposa nesse pouco tempo. E toda pessoa gosta de uma casa limpa. As irmãs que estão aí, todas as irmãs gostam de uma casa limpa, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ó, a irmã já levantou a mão: eu gosto. É isso aí. Casa limpa tem cheiro bom. Casa limpa tem fragrância gostosa. E o Espírito Santo, ele vê isso. Pastor Natalício, uns tempos atrás, estava pegando até no nosso pé para que nós viéssemos se cuidar, ter higiene. Eu não tiro a razão, principalmente os obreiros. Comportamento diante do altar e sinceridade. Limpeza. Aí eu vendo ela limpando a casa, eu falei: não é que a casa está cheirosa? E a vontade é de entrar e ver como que é lá dentro. O Espírito Santo é assim. Ele vê que está cheiroso, eu quero entrar para saber como que é lá dentro. Só que se o cheiro for ruim, quem é que gosta de entrar numa casa com um cheiro ruim? Primeira coisa que você fala é: Pai do Senhor, Deus abençoe. Quer tomar um café? Deus abençoe, mas por dentro Deus me livre. Só que quando o Espírito Santo, ele entra numa casa que o cheiro é bom, ele faz morada. Essa casa é tua, essa casa eu quero fazer morada, essa casa eu quero habitar, é nessa casa que eu quero... É nessa casa que eu quero fazer morada, aqui eu quero habitar, aqui eu quero sentir-se amar. Só que quando a casa tem mau cheiro, está suja, está desorganizado, o que o Espírito Santo faz? Se afasta. Se afasta e se afasta. Aí o crente fala: Senhor, por que o Senhor não fala mais comigo? Por que eu estou passando essa prova? Como é que está a sua casa diante de Deus? Ó. Como é que está a sua vida diante de Deus?
Talvez você chegou nessa Santa Ceia com as suas últimas forças, dizendo: Senhor, a minha casa é tua. A semana foi uma semana dura, de luta, de prova, de tentação, de acusação. O inimigo veio, usou até quem era de casa para querer me afrontar. Mas Jesus está dizendo: desiste não. Para não, obreiro. Para não, levitas. Desista não, mocidade. Desista não, igreja. Desista não, grupo das irmãs. Desista não, missionárias e pastoras. Não desiste, obreiro. Não desiste, pastor. Algo que Deus está mandando dizer para você é: continue. Lute. Enfrente o inimigo. Bata de frente com ele. Porque o que o inimigo quer é que você abaixe a cabeça e desista. Mas Jesus está dizendo: eu dei a minha vida por você. O meu sangue carmesim foi no madeiro. Eu me preguei, me apeguei lá. E pelo sangue carmesim que foi lançado, cumprido, protegendo você, foi algo que foi purificado. Os seus pecados se tornaram algo como a neve. Eu vou entregar o microfone. Mas algo que eu aprendi essa semana é que nem todos os lugares vão te receber. Batem nas tuas costas, te chamam de pastor e de querido, te bajulam, mas só Deus conhece a sua dor de baixo ou por detrás dos bastidores. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E ele está dizendo: eu quero fazer morada. Eu vou repetir. Eu quero fazer morada. Você pode dar 10 segundos para Jesus nessa noite? 10 segundos para Jesus, né? 10 segundos para Jesus nessa noite. Hã? Só igreja, só igreja, só igreja. 10 segundos para Jesus. 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Ó, estou escutando línguas estranhas. Ó. Devarancho, reburi, cantorrovúria, lubriempre, passam, jogoroxília. Ó, línguas estranhas aqui no altar, ó. Ó, pegou. Ó, orimicanto, revarando, revaracia. Joman, jovericanto, revaracia. Uimidasse, jovacília. Decajo, roricanto, revaracia, joravacília, candorebas. Oribassi, teria, canto, revaracia. Abre essa boca! Joga a mão no terceiro céu! Adore ao Deus Todo-Poderoso! Você é casa, você é filho, Deus abençoe, pastor Rogério, a sua vida. Quem é que gosta de sujeira? Tem ódio, raiva. Pastor Hélio. Era Maqui, Soramando, revaracia. Palavra, né? Urimi canta. Urimi candarácia. Tituriamai, tuitaifo. Isso. Ei, a sua ideia, conto e a taça. Como é que tá? Bom? Meus irmãos, se eu quero chamar aqui a irmã que vai apresentar a criança, porque depois da ceia,
agonia vai embora. Aleluia, a Deus. Nós vamos para a igreja por